Ao vivo. Ao vivo. Gente, boa noite. Desculpe a hora, mas eu estava ocupada em outra live. Hoje foi o dia do padre e padre sacerdote. Então, algumas pessoas questionaram a Igreja Católica como uma igreja que cometeu muitos crimes, mas falaram no presente, cometem. E não, porque isso foi... Não existe mais Inquisição, gente. Isso foi na Idade Média, na Antiguidade. Então eu prometi responder. E vou dar a resposta agora. Vou falar um resumo da história, né, da Igreja Católica, tá bom, gente? A pedido. Porque quando uma pessoa manda para mim, quando alguém manda para mim um assunto, ou pede que ou questiona a minha live e pede que eu dê uma resposta, eu dou. Ok? E eu já disse, gente, não fala seguidores, eu não gosto. Eu prefiro pessoas que são inscritas no meu canal. Então, a todos os inscritos no meu canal, eu agradeço profundamente. Todos os inscritos, ai meu Deus, todos os inscritos no meu canal. Então, eu vou contar a história a pedido, né? Vou dar a resposta, que vocês têm que entender que... Roberto! que... Voltei! Cíntia diz, cheguei, eu digo, voltei. Eu sempre digo, ao vivo, que a igreja não comete mais esses crimes hediondos que vocês falaram. Quem me pediu, quem comentou, quem criticou, né? Porque eu falei, oi meu bem, porque eu falei que hoje era o dia do padre. A live até saiu meia chata porque, gente, tava uma serra elétrica horrível. Então eu vou dar a resposta a vocês sobre a história da Igreja Católica, como vocês questionaram, me pediram, e vocês vão entender que não é assim. Já foi, mas não é mais. Tá bom, gente? Não é mais. É isso que eu vou colocar para vocês entenderem. Ok, meus queridos inscritos, questionadores maravilhosos? Eu amo quando vocês questionam ou me pedem um assunto para eu falar. Isso é maravilhoso. Significa que vocês assistiram minha live. Significa que alguém assistiu minha live. Gato pingado, doido, mas assistiu. Então vou dar a resposta. Eu tenho que dar uma andada aqui, peraí. Minha perna, só um minutinho. Nossa, já tô indo.
Então, gente, veja bem, vamos lá. História da Igreja Católica. Eu vou voltar a me apresentar para vocês entenderem os meus artigos, senão vocês vão confundir tudo. Olhe bem, meu nome é Cristiane, como está aí. Eu sou professora de filosofia. Então, todos os artigos que eu escrevo, a maioria, são filosóficos, certo? E como eu sempre digo, todo mundo tem sim uma filosofia de vida. Filosofia todos têm. Praticar a verdadeira filosofia, não sei se todos praticam. Deixa eu acertar aqui. Peraí, só um minutinho. Opa. Mas todos nós temos uma filosofia de vida. Nossa, tentando acertar a câmera aqui, não estou conseguindo. Desculpem, peraí. Agora foi. Então, todos nós temos. Então, eu vou falar um resumo da Igreja Católica. Sim, a Igreja cometeu. Mas isso foi Vocês vão saber agora. Tem pessoas que eu chamei, Roberto, mas infelizmente não entra na live, né? Mas eu vou falar assim mesmo. Olha, a Igreja Católica é considerada uma das maiores instituições políticas e religiosas da humanidade, desde o seu surgimento na civilização romana até os dias atuais. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. A religião cristã, formada por isso que eu estou dizendo, filosoficamente, viu, gente? Filosoficamente. A religião cristã, formada pela filosofia cristã, constituída por ensinamentos, eu estou falando filosoficamente, que é amor, compaixão, fraternidade e assim por diante, provenientes das ideias de Jesus Cristo, fundador e considerado o maior apóstolo do cristianismo, surgiu e ficou conhecida no mundo antigo, antiguidade. Após a perseguição, e morte de Jesus Cristo, Pedro foi o principal apóstolo responsável por difundir o cristianismo. Posteriormente, eu espero que vocês entendam bem, durante o auge da civilização romana, o apóstolo Paulo teve fundamental importância para a expansão do cristianismo e da filosofia cristã. Deixa eu botar uma pastilha aqui na boca, estou com a garganta. Gente, desculpa, preciso
da garganta. Eu já sou rouca, tenho calo nas cordas vocais, eu de tanto falar mesmo. É só para melhorar aqui. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam também do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, ele era filósofo. Porque ele tinha dupla nacionalidade. Ele tinha a nacionalidade grega e a nacionalidade romana. E na Grécia se estudava filosofia, na antiguidade. Ok? Então vamos lá. Paulo foi fundamental. A partir da influência de Paulo, a religião desenvolveu-se inicialmente de forma incipiente entre os romanos, pois os cultos cristãos eram proibidos em Roma. Nessa época, a grande maioria da população era pagã. Durante o governo do imperador Nero, por isso que eu digo, o diabo existe e manda os demônios para a terra. Nero, todo mundo já ouviu falar no imperador Nero, né? O romano Nero, o que tocou fogo em Roma. Na verdade, há controvérsias, né? Dizem que ele não tocou fogo em Roma, que incendiaram Roma porque estava com uma praga. Mas é claro que Nero era endemoniado, né? E bote endemoniado isso. Considerado até anticristo. Mas vamos lá. Então, durante o governo do imperador Nero, os cristãos sofreram uma das maiores perseguições de Roma. Gente, eles foram torturados, empalados. Gente, empalado. Ser empalado. Ser crucificado é horrível. E ser empalado, eu não sei qual é pior, se é ser crucificado ou empalado. Mas é uma coisa horrível, né? Horrível. Então ele fez isso, ele torturava, empalava. Os cristãos eram hostilizados nas arenas durante os espetáculos públicos. É fato, é história. No ano 313, o imperador Constantino deu liberdade de culto aos cristãos e, a partir de então, o cristianismo passou a agregar novos adeptos em Roma, tornando-se a religião oficial do Império Romano em 390, ato instituído por Teodósio. O imperador Constantino, espero que você esteja entendendo, vai entender. O imperador Constantino, estou respondendo a quem mandou a pergunta, quem questionou. O imperador Constantino, para evitar a decadência do Império Romano, dividiu em duas partes. A ocidental, com a capital em Roma, que representava o Império Romano. Não, desculpe, com capital em Roma, representava o Império Romano do Ocidente. E a parte oriental, com a capital em Constantinopla, capital da civilização bizantina, representava o Império Romano no Oriente. Com o decorrer do século, 2 séculos, criaram-se grandes diferenças entre
a Igreja Bizantina e a Igreja Romana, culminando no ano de 1054, no primeiro cisma do Oriente. As principais consequências desse cisma ocorreram por divergências políticas entre os romanos e os bizantinos. O Papa, bispo de Roma, resistiu à insistente tentativa de domínio do imperador bizantino, ao mesmo tempo em que os bizantinos não aceitavam e não acreditavam na figura do Papa como chefe de todos os cristãos. Eles também divergiam em relação ao culto a imagens, às cerimônias, aos dias santificados e quanto aos direitos do clero. Após as invasões dos povos germânicos, os povos germânicos eram os bárbaros, como, por exemplo, os vikings, que eram considerados bárbaros, um exemplo. E com a crescente crise e decadência do Império Romano, a Igreja Católica aliou-se aos bárbaros, cristianizando-os, certo? Dominando e conquistando os vastos territórios ocidentais do Império Romano. As principais alianças se deram com os francos e, posteriormente, com o Império carolíngio, na figura do grande imperador Carlos Magno. Juntamente com a Igreja Católica, propuseram reconstruir a magnitude do Império Romano no Ocidente, o chamado Sacro Império Romano Germânico. Desse modo, adentramos a Idade Média, período que a Igreja Católica se confirmou como uma das maiores instituições religiosas e políticas do mundo ocidental, sendo grande detentora, aí é que está. Gente, olha o tempo, na Idade Média, vou até indicar um filme, a igreja cometeu muitos crimes, sim, na Idade Média. Tanto que até hoje, um exemplo, não se escolhe papas, não concorre os bispos espanhóis devido aos Borgias, o Papa Alexandre Borgia. Vocês assistam o filme Os Borgias. É uma história da igreja, uma triste página da Igreja Católica. Estou dando indicação. Assistam também O Nome da Rosa. Vamos lá. Assistam O Nome da Rosa. Até com Sean Connery. É maravilhoso. Assistam esse filme. Assistam. Ouçam-me. Assistam. Vocês vão gostar. E vão entender bem a história. Né? Que hoje já não é mais assim. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês questionaram, mas hoje já não é mais assim. Então vamos lá. Então ela foi grande detentora de propriedades de terra, dominando o campo do saber. Por isso que eu disse, assista O Nome da Rosa, que retrata bem essa dominação do campo do saber da Igreja Católica. As grandes bibliotecas medievais e os estudos filosóficos ocorriam quase sempre nos mosteiros
medievais. Nesse período, surgiram os monges copistas, que reproduziam vários exemplares da Bíblia. E o movimento conhecido, todos já ouviram falar, que é as Cruzadas. Chamavam até as Santas Cruzadas, né? As Cruzadas. Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica, a fim de demonstrar seu poder político e também levando em conta a crença da salvação da alma dos hereges, instalou a Santa Inquisição, ou chamado Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício. As pessoas acusadas de heresia eram interrogadas por membros do clero, podendo ser torturadas ou queimadas nas fogueiras. Diante de tudo que eu falei aqui, provavelmente eu seria queimada nas fogueiras. Mas vamos lá. Eu não passaria pela Santa Inquisição. A Santa Inquisição foi estabelecida por dois principais motivos. Primeiro, a efetivação do poder político católico. As pessoas que questionassem a fé católica eram consideradas hereges. E segundo, os católicos acreditavam estar libertando a alma dos hereges. Portanto, o corpo pereceria, mas a alma, considerada eterna, estaria salva. Com essas justificativas, os católicos torturaram e mataram um grande número de pessoas. Isso na Idade Média. No século XVI, principalmente na região norte da Europa, alguns monges pertencentes à Igreja Católica, Martinho Lutero e João Calvino, eram monges. Martinho Lutero, gravem esses nomes. Martinho Lutero e João Calvino iniciaram o quê? Tentativas de reformas da doutrina católica. Deve-se ressaltar que os dois monges não tinham a pretensão de iniciar o movimento conhecido na história por Reforma Protestante. Apenas solicitavam mudanças nos ritos católicos, como a cobrança de indulgências, a usura, entre outros. O movimento da reforma, iniciado por Lutero, e Calvino, Martinho Lutero e Calvino, alcançou uma dimensão que os próprios monges não haviam planejado. A reforma foi decisiva por não romper com a fé cristã, mas por contestar as doutrinas e os ritos católicos, fundando posteriormente o germe inicial da Igreja Protestante, que atualmente concorre plenamente
com a Igreja Católica quanto a número de fiéis e adeptos pelo mundo. Então, a Igreja Católica exerceu papel fundamental na catequização dos indígenas do continente americano, o nosso mesmo, no período das grandes navegações marítimas europeias, certo? Aliás, a difusão do cristianismo foi um dos motivos para o empreendimento marítimo europeu no século XV. Atualmente, a sede da Igreja Católica se encontra no estado do Vaticano, norte da cidade de Roma. Norte da cidade de Roma, criada em 1929 pelo Tratado de Latrão, especialmente para sediar e abrigar o alto clero da Igreja, entre eles o Papa. Entenderam agora? Que a Igreja Católica cometeu muitos crimes, mas foi na Idade Média. Eu mesmo, se estivesse na Idade Média e estivesse falando exatamente o que eu estou falando aqui, neste momento, provavelmente eu seria queimada na fogueira. Mas, gente, tudo que eu estou falando aqui é filosoficamente falando. Aproveitando. Ai, cadê os filmes? Acho que eu não tenho aqui, não. Eu vou engatar, viu? Não vou voltar, não, como eu fiz no Instagram. Senão me cansa muito. Eu vou dar dicas aqui. Vou engatar. Pronto. Filosoficamente, eu já falei da criação da Igreja Católica. É porque eu odeio filosofia. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Filosofia é maravilhoso. Muita gente não gosta, mas filosofia é o berço de tudo. Eu quero indicar a vocês alguns filmes. Eu tenho 60 filmes, mais ou menos, para indicar, que eu assisti. 60 filmes que tem muito a ver com filosofia. Se vocês... Depois que eu vou explicar o porquê. Roberto, se você estiver cansado, viu? Pode descansar que eu termino a live e depois você assiste. Nossa, tem um troço aqui na tela, viu? Não precisa você... Mas veja bem, eu assisti mais de 60 filmes, que tem tudo a ver com filosofia. Mas eu vou indicar esses. Matrix. Tem muito a ver com filosofia. Acordar para a Vida é outro filme que eu indico. Outro é Descartes. Assistam. Descartes, que é... Tem gente que fala Descartes. René Descartes. Né? Tem gente que chama René Descartes. Mas René Descartes. Então assista o filme Descartes, que é o filósofo que disse: se penso, logo existo. Ele era um gênio. O Estrangeiro, vocês precisam assistir. Ou ler o livro, é de Albert Camus. Né? O filósofo da estranheza. E eu amo Camus. Amo Albert Camus. Já li O Estrangeiro 4 vezes ou mais. Amo. O filme é bom, mas o livro é melhor ainda, viu? Assistam, leiam. Tem também Quero Ser John Malkovich.
tem a ver com... Assistam. Tem aí inteligência artificial. Eu estou dizendo que não assistiu, assistam. Quem não entendeu a parte filosófica, assista de novo. Aí, inteligência artificial. Tem o filme Viver, muito bom também. E outra é Pi. Pi. Eu não vou indicar 60 filmes, que eu vou levar a noite toda falando de 60 filmes. Eu escolhi esses, né, para vocês assistirem. E vou explicar por quê. Porque esses filmes têm muito a refletir com a filosofia. As pessoas não entendem até hoje a filosofia e acham que é chata, mas não é. Filosofia é maravilhosa. Eu vou tentar falar rápido e resumir o máximo possível, até porque eu estou um pouco cansada. Veja bem, gente. Olha só. O significado da palavra... Eu vou falar primeiro, para ver se vocês entendem. Eu já falei no início, mas repito. Meu nome é Cristiane, eu sou de Salvador, Bahia. Sou professora de filosofia. Dou aulas particulares. Quem quiser, história, filosofia, estou à disposição. Mas eu dou aulas aqui sempre. Sempre dou aulas gratuitas, que foi uma promessa que eu fiz na pandemia e cumpro até hoje. Devido à deficiência de educação no nosso país e mais deficiente ainda no nosso estado, Bahia. Bom, o significado da palavra em grego, philo, significa amor. E Sofia significa conhecimento. Já dá uma pista para a resposta sobre a questão de sua utilidade. Pegaram a pista da resposta? Philos, amor. Sofia, sabedoria ou conhecimento. Então, significa amor ao conhecimento. Então, movidos, como eu sou, por esse amor ao conhecimento, os primeiros filósofos buscaram romper com o senso comum da consciência crítica. A filosofia nasceu com o objetivo de desenvolver, gente, consciência crítica sobre o mundo, encontrando respostas não baseadas nas crenças e nem nas autoridades. Eu quero deixar essa mensagem bem clara para vocês. Então, desde então, a filosofia tornou-se uma área de conhecimento que tem como objetivo questionar todo e qualquer aspecto sobre o mundo, a vida ou o que for relevante para os indivíduos. Para isso são dadas respostas lógicas e racionais às questões. Por isso que eu falei da Igreja Católica, porque eu fui questionada por falar sobre o Dia do Padre. Então é isso que eu gosto, que as pessoas reflitam, não é? E questionem, e eu vou lá e dou minha resposta, né, que eu acho relevante, lógica e racional às questões, como essa da Igreja Católica, que me questionaram achando que nós estamos na Santa Inquisição. Não, porque eu nem estaria aqui, eu estaria amarrada num toco de árvore e provavelmente pegando fogo. E provavelmente pegando fogo, gente. Então é isso, viu? Eu não tenho muito mais o que falar, a não ser que a própria pergunta para que serve a filosofia traz em si a reflexão, o espírito questionador e a atitude crítica filosófica. A filosofia representa
a fuga da ignorância e a busca pelo conhecimento de si e do mundo através do pensamento crítico. Gravem bem isso. A filosofia traz em si a reflexão, o espírito questionador e uma atitude crítica e filosófica. A filosofia representa a fuga da ignorância e a busca pelo conhecimento de si e do mundo através do pensamento crítico. Tá bom? Então eu vou só falar uma coisa aqui. Vou dar um exemplo a vocês também. A ciência, que é a área de conhecimento que possui um papel privilegiado no mundo contemporâneo, só foi possível ser desenvolvida a partir das bases metodológicas criadas pela filosofia. Ai, pois é. Então, gente, eu vou deixar só essa última mensagem, que vocês usem um lema que foi encontrado no templo do deus Apolo, que é: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Porque assim você atenta para a necessidade de reflexão e autoconhecimento. Ok? E outra coisa é: quero deixar isso. Isso foi muito falado na escola de Frankfurt, né? Que uma vida irrefletida gera esvaziamento da sua própria existência, o que em geral torna-se fonte de frustrações e infelicidade. Esse vazio existencial, acompanhado de frustrações, tendem a ser preenchido pelo consumismo. Então, como diziam os filósofos da escola de Frankfurt, e eu concordo, por isso que eu estou falando, porque eu concordo, porque eu já refleti, já pensei, já questionei e concordo. Isso acarreta, gente, esse vazio existencial é acompanhado de frustrações e tendem a ser preenchidos pelo consumismo. E isso acarreta o processo de fetichismo da mercadoria e reificação dos indivíduos. O fetichismo da mercadoria, acompanhado de frustrações, tendem a ser preenchidos pelo consumismo. E isso acarreta, né? Sim, pelo consumismo. O que é que acontece? Ocorre esse fetichismo por mercadoria quando os produtos assumem características humanas que são emprestadas aos indivíduos, enquanto as pessoas sofrem a reificação. Sabe o que elas se tornam? Elas tornam-se coisas, produtos desumanizados, e passa a ser identificado através daquilo que consome. Então,
leiam e vejam mais sobre, e reflitam sobre, conheça-te a ti mesmo. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. E muito obrigada e tenham uma excelente noite. Ok? Até a próxima. Eu espero ter respondido o questionamento. Tchau, tchau, gente.